Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Sejam todos bem-vindos, esse é o Papo Espírita. Hoje a gente vai conversar sobre a eclosão da mediunidade. O que devemos fazer? Muitas pessoas chegam na casa espírita com sintomas de mediunidade. Elas veem vultos, escutam vozes, sentem presenças, têm mudanças repentinas de humor, recebem toques físicos. É uma porção de sintomas que mostram que a mediunidade é ostensiva e está eclodindo naquela pessoa. Só que isso pode ser perturbador se você não sabe o que está acontecendo. Então, para a gente falar sobre esse tema, nós convidamos uma pessoa que vai contar a sua experiência pessoal com a eclosão da mediunidade. Nosso convidado é Wagner Alberto, que é médium e palestrante aqui na Comunhão. Tudo bem, Wagner? Tudo bem, Cris. Obrigado por estar aqui. Agradeço muito o convite a vocês. Esse programa que eu sou fã. Que bom, a gente fica... um ótimo trabalho. A gente fica feliz. Hoje vocês estão entrevistando um fã de vocês. E Mira e Thelma também estão com a gente. E nós vamos falar sobre essa questão da mediunidade. Isso pode ser perturbador, né, Wagner? A gente queria que você contasse, você tem uma experiência particular de como essa mediunidade eclodiu em você. Quando é que você se descobriu médium? A gente já ouviu sua história, você vai contar ela de novo, é bem emocionante. E o que te trouxe aqui para a Comunhão? Então, essa minha experiência, você usou uma palavra que é bem legal, é aterrorizante, né? Esses sintomas que a gente sente. E eu tinha apenas 14 anos, para fazer 15. Foi no desencarne de meu pai. Meu pai morreu de acidente. E a gente sempre, meu pai viajando, e minha mãe foi ali conversar falou, vamos tomar banho, escovar os dentes, dormir, tinha chegado da escola, tinha as obrigações a fazer, fizemos ali, e ela dormia e meus irmãos tudo num quarto só, e ela chegou e falou, vamos fazer a oração de vocês, as preces, que eu vou me preparar para vir cobrir vocês. Tá bom, eu tô ali, fazendo a minha oração, católico ainda, não sabia o que era mediunidade, e eu olho para a cama, tá meu pai sentado, né? Visivelmente do jeito que eu via, e eu tomei um susto, e era aquela hora, eu não vou mentir, eu achei até que estava sonhando, e ele olhou para mim e falou uma frase que eu nunca esqueci, nós não vamos estar mais juntos como estávamos. E eu comecei eu olhei, eu nunca esqueci daquilo e falei, pai, como assim? Ele, não vamos estar mais juntos como estávamos. Não vou mentir que eu pensei em separação, né? Aí eu tô sonhando, não sei o que, e ele falou assim, cuide dos seus irmãos, da sua mãe, que nós vamos estar sempre juntos. E, desapareceu ali. E foi justamente quando minha mãe entrou no quarto. Eu falei, mãe, é do meu pai, eu acho que eu vi ele aqui, não sei o que. Ela falou, impossível, seu pai tá longe, viajando, você sonhou, você tá cansado, o dia não foi legal, eu tinha tomado um banho de chuva, porque eu tinha descido do ônibus, tinha me molhado todo para chegar em casa. Você sente muita saudade do seu pai? Eu sempre fui muito ligado ao meu pai, de todos os filhos. E ali eu fiquei assim, pensando, demorei a dormir e dormi. E 3h30 da manhã, minha mãe assustada, meu avô batendo na porta, dizendo que meu pai tinha sofrido um acidente, tinha morrido naquele acidente. E ela entrou no quarto, eu já tinha escutado ela conversando na sala com meu avô, e ela entrou no quarto, eu falei assim, meu pai morreu, né? Eu falei assim, só que seu avô não quer que vocês saibam ainda, então eu não contei para vocês, tá? Vamos acordar seus irmãos que nós estamos indo para casa dele. E a vida ali seguiu, né? E eu segui até os 18 anos, com isso na minha cabeça, e fui indo. Você via outros espíritos, você conversava eu via em metrô, com outros? Uhum. Eu via em metrô, eu via dentro da igreja, do lado do padre, eu falava pro padre, tomava uma bronca, e da forma da religião, eles iam abafando isso, você não viu nada, você imaginou, você não estava. E eu vejo muitas histórias de Divaldo hoje, do filme do Divaldo, eu falo, pô, isso acontecia comigo, né? E eu era coroinha, e era de movimento jovem da igreja, né? Então, mais envolvido ainda.
Eu me lembro de uma senhora que eu sempre via na sacristia. E ela estava ali sempre arrumando os paninhos ali, trabalhando. E eu falava pro padre, né? Eu falava assim, essa senhora tá aqui. E um dia ele mexendo nas coisas dele, eu estava no apartamento dele lá em cima, ajudando ele a arrumar, caiu uma foto. E eu falei, a senhora. Ele falou, menina, deixa de loucura, isso é minha avó. Olha. E eu falava assim, eu falei, bom, tudo bem, né? Aí depois ele foi dizer pra minha mãe, pra minha avó, que eu já tinha visto a foto da avó dele, e tava criando essas coisas na minha cabeça. Eu falei, tudo bem, vamos acabar por aí. E até que veio o meu padrasto, espírita, casou com a minha mãe, eu já tinha 19 anos, e ele começou a perceber isso, por causa da sua intuição. E começou a me levar para o centro dele. Mas eu não queria nem ouvir falar em reencarnação, né? Eu gostava do espiritismo, mas quando falava em reencarnação, eu entrava em atrito. E não gostava do centro dele. E eu não me sentia bem. Aí um amigo meu conhecia a comunhão. Frequentava aqui, a gente trabalhava no banco, e ele falava, vamos lá tomar passe, assistir palestra. E eu vinha. Aí eu comecei a gostar. Comecei a assistir as palestras aos domingos, às vezes, da Dona Irene, e gostava das histórias dela, do conto dela. Ela já estava no final da vida dela, ela ficava ali, falava ali, eles davam 15, 20 minutos para ela falar, e era ela só contando as histórias. E um dia eu atravessando aqui, o banheiro era lá do outro lado, não era onde é hoje o banheiro. Você sabe o que eu estou falando, o banheiro era aqui dos lados, era feminino e masculino. Só que vivia interditado, agora eu sei porque que tiraram dali. E eu fui no banheiro, estava fechado, eu falei, vou lá em cima. Quando eu vou subindo, eu estava esperando começar a palestra. Essa história é muito interessante. Eu estava indo ali, que eu estou subindo, a Dona Irene está descendo do carro com uma pessoa que estava tirando, ela já com dificuldade de mobilidade, ela já bem velhinha. E eu vou passando assim, ela... Psiu, psiu. Menino, tinha tanta gente que eu não sabia que era comigo. Aí a moça falou, é você que ela está chamando. Eu falei, eu não conheço ela não. Ela falou assim, não, ela está chamando, vem aqui. Ela segurou na minha mão. Aquela mãozinha dela, assim, nunca esqueci. Falou, seja bem-vinda à Comunhão Espírita de Brasília. Aí eu, não sou daqui não, sou visitante, só venho assistir palestra. Ela deu um sorriso, bateu assim no meu ombro. Ai, que lindo. E falou assim, seja bem-vindo à nossa casa. Você vai gostar muito daqui. Ai, que lindo. Nossa, que bonito. Aí eu saí, depois que eu fui ver essas histórias, aí eu falei assim, entendi o que ela falou. As pessoas às vezes chegam aqui, né? Você vê, a Thelma é um exemplo desse. Ela já contou em vários programas que ela tem essa mediunidade ostensiva e chegou aqui por conta da mediunidade, né? Mas quando a gente chega e se encontra, parece que estava programado para a gente vir para cá e realizar alguma tarefa que teria um impacto na nossa vida, né? E você também veio pela mediunidade. Não é o nosso caso, né, Não, Miriam? Eu cheguei por caminhos mais tortuosos. Outros caminhos, né? Não era eu que tinha mediunidade nem nada, mas eu também já contei outras vezes. O meu filho caçula era bebê, toda noite ele chorava, mas era um choro diferente porque ele envergava a coluninha e ficava assim com a barriguinha para cima, sabe? Incomodava tanto que eu morava no primeiro andar, a vizinha do terceiro andar, uma senhorinha, um dia me trouxe uma vela benta, que era para mim rezar para o meu filho, para você ver a situação. Foi quando, então, uma amiga me orientou, eu também era católica, né? Me orientou, vai ao centro que eu frequento, né? Fomos ao centro, fizemos tratamento e assim continuamos espíritas, né? Então, assim, não fui eu, né? Mas eu penso muito aquela coisa do comprometimento que a gente tem, não é? Conosco mesmo, em termos de religiosidade, que se não conseguiram me atingir para que eu buscasse, o meu pequeno foi aquele instrumento que me levou para o espiritismo. Eu achei muito interessante. Eu vou só emendar na sua história, porque também tem a ver com a minha, né? Quando a gente tem uma outra formação religiosa, eu acho que a gente às vezes tem que se abrir para aquilo que eu não conheço, ou aquilo que não é dito na minha religião, não significa que não existe, né? Então, assim, quantas crianças, quantos adolescentes, adultos passam por esse fenômeno da mediunidade, por terem uma outra forma de entenderem, é negado, né? Às vezes é tido como um desvio psicológico, né? Até com tratamento de psiquiatra, rebelde. Então, assim, eu acho tão interessante que você trouxe, Wagner, porque abre, né? Espero que abra, né? Para todos que nos ouçam, que
não é porque eu não sei que não existe, né? E que também é a questão que você falou, mesmo a formação religiosa também te impedia de aceitar algumas coisas, né? Eu acho muito legal porque no livro, no Evangelho, Allan Kardec diz que a mediunidade é uma faculdade natural do ser humano. Orgânica. Né? Orgânica, desculpa. Bem colocado, orgânica. Então, se é uma faculdade orgânica do ser humano, é toda a humanidade. E a gente tem que ver que essa faculdade, uns desenvolve, outros não. Porque não vieram programados para essa encarnação para desenvolver. Mas está ali a faculdade orgânica. Então, a mediunidade, ela age no ser humano independente de onde ele esteja. Né? Se ele é espírita, se ele é católico, se ele é evangélico, se ele é umbandista. Se ele é ateu. Se ele é ateu, independente da idade. Agir. Eu tenho um amigo desse ateu, é muito legal. Ele já desencarnou e ele era ateu e ele falava, eu converso com a minha avó todos os dias. Olha só. Isso é muita loucura, não é, Wagner? Eu falava assim, ateu graças a Deus, né? Aí ele começava a rir. Então, eu falava assim, isso se chama mediunidade. Eu já estava aqui na comunhão. E no dia do desencarne dele, ele me ligou 7h30 da manhã e ele me chamou para ir nessa viagem que ele foi, sofreu um acidente. E aí eu fico assim, vendo assim, não é que eu escapei, eu já tive a providência divina 3 vezes de estar em acidente e não poder. Então ele foi, eu não fui. E ele, sai, brincou comigo, sai debaixo da barra da saia de sua mulher aí, vamos passear, cara, que ele tava indo pra Chapada. Eu falei, não, eu vou ficar com a Andréia, eu preciso ajudá-la. Ela vai fazer um almoço com uma amiga, não sei o quê. E ele foi, ele sofreu um acidente. E aí, praticamente nós se despedimos. Porque ele falou pra mim, você vive dizendo que a gente tem que aproveitar todos os momentos. Pode ser a última hora que a gente se fala. Sim. Né? E realmente foi o último momento. Né? E ele era meu melhor amigo, irmão. Então, e aí já tive contatos com ele e ele vem e fala, cara, o mundo aqui é muito legal. Ah, que bacana. Porque ele era um cara muito bacana. E ele fala assim, eu não tinha religião, como é que você explica? Eu falei assim, você tem a religião do amor, cara, você é um cara bom. Aproveite isso desse lado onde você está. E ele fala assim, quando eu soube que podia falar com você, eu fiquei muito feliz. E por que ele podia falar comigo? Porque eu me coloco à disposição, eu me abro. Dentro da minha mediunidade, você tem que se colocar à disposição e se abrir também. E começar a aceitar o que você é. Santo Agostinho fala, conhece a ti mesmo. A mediunidade é isso, é você conhecer quem você é, a essência, o trabalho que você tem a desenvolver por você mesmo. Você está falando, está trazendo um ponto super importante. A gente sempre comenta aqui que as pessoas chegam na casa espírita, vão lá para o atendimento fraterno com sintomas, narram sintomas de mediunidade e dizem, me tira isso aqui. Por quê? Porque a pessoa está muito perturbada. Você também. Então vamos aproveitar o seu exemplo. Só colocar aqui, que eu cheguei aqui querendo tirar essa coisa. A primeira coisa que eu falei pro Tomás, como é que eu faço para tirar isso? Pois é. Por quê? Você não queria sentir, né? Aquilo atrapalhava você? Isso que você, as visões que você tinha, esses bate-papos que você tinha? A mediunidade sem desenvolvimento, ela te atrapalha. Atrapalha, né? Porque você vive num mundo confuso. Vamos falar o que é desenvolvimento, porque algumas pessoas falam que é educação. Educação, vamos usar essa palavra. Esse termo é melhor. É melhor. Então vamos explicar para quem está nos assistindo o que é essa educação da mediunidade que nos ajuda, né? Que você está narrando. Quer falar alguma coisa? Eu queria só emendar, que esse assunto é tão interessante, né? Os exemplos que, né, fazem a gente... queria só perguntar para a Thelma que você via, né? Era descredenciado. Né? A Thelma passava mal de desmaiar na rua. Eu também. Também? Então são coisas para trazer para mim. Com a chave da casa fechada. Olha, ela me encontrava lá fora. Eu sou médium inconsciente. Né? E tirando posso falar? Claro! A provocação foi essa. Quando eu cheguei aqui na casa, que foi quando eu vim através do atendimento fraterno, que eu quero deixar bem claro que é um serviço fantástico em que a casa tem, em que acolhe,
ela compreende, né? Compreende. E o atendimento fraterno, o que que é? Eu ainda brinquei e falei assim, pô, eu vou fazer uma confissão? Não, você vai conversar, falar de você. E eu entrei ali na frente do Tomás, que hoje é conselheiro da casa, e que quando a gente se encontra, quando ele me vê fazendo palestra, quando ele me viu na reunião mediúnica pública que tem no dia 31 de dezembro, final do ano, que ele olhou assim, eu falei assim, eu falei, Tomás, eu não acredito que eu tô aqui. Uhum. E ele falou assim, isso é tudo mérito seu. Então, quando você tem esse contato que você falou, que a gente busca, a mediunidade sem educação, sem o conhecimento, sem a aceitação, ela torna-se sofrimento. Uhum. Você não controla aquilo, você não controla, você não sabe o que está acontecendo. Você chega no metrô, tá o cara sentado lá. Aí a pessoa que está com você fala, você não vai sentar? Não, tem um cara ali. Não, não tem. Situação. Aí fala assim, esse cara é louco. Entendeu? Eu tive um colega meu que me deu aquele livro Mente Brilhante, que ele falou, ó, você aí, ó. Porque o cara tem aquelas loucuras dele, né? Quem assistiu esse filme Mente Brilhante. Aquele do matemático? Isso, matemático. Então, que para mim não deixa de ser uma mediunidade que não foi tratada. Né? Eles têm um nome, a ciência lá tem um nome que dá para aquela doença. Então, o que acontece? Ele me deu aquele livro. Ele falou assim, ó, vá se tratar. Porque geralmente pensam que nós estamos com problemas psicológicos, psiquiátricos, né? Isso. Porque a gente escuta, vê, sente pavor, por exemplo, sente cheiro desagradável, cheiro bom. Então, são uma série de coisas, situações que a gente passa, sente mal-estar, sente taquicardia, sente sudorese, sente desespero. Então, assim, um monte de coisa que a gente sente e vem para cá e fala assim, meu Deus, como é que eu vou sair? Eu já tá fui livre pro hospital, dessa situação. Eu já fui pro hospital, que eu acordei de madrugada e falei pra minha mulher, eu tô infartando. E ela, hã? Falei, tô infartando, mulher, vai pro hospital. Todos os sintomas de um infarto. O peito aqui assim, e eu já estava na comunhão, só que estava no início, eu era do Proamo. E eu estava ali naquele sofrimento, e cheguei lá, ela me pegou, me levou para o hospital, era 3h30 da manhã. Aí o médico, eu cheguei no hospital, o médico falou assim, ela falou assim, meu marido está infartando. E eu no carro, anda depressa que eu estou morrendo. E ela me levou e chegou lá, meu marido tá infartando, eles botaram a pulseirinha lá da cor, que era prioridade, me levaram. Aí veio um médico, rapaz... Não tem nada com você. Como é que você me diz que um cara que tá infartando tá com a pressão 12/8? Aí eu olhei assim pra cara dele, assim, doutor, não tô aqui porque eu quero, eu tô sentindo alguma coisa. Ele, não, é crise de ansiedade que você tá sentindo, é estresse. Ele fez o trabalho que ele estudou para isso. E 3 dias depois eu tinha grupo mediúnico, as pessoas, porque eu sou inconsciente, falam que eu dei 2 passividades de pessoas que morreram de infarto. Você já estava ligado. A gente sabe que a gente começa a ser ligado antes. É uma semana entendeu? antes. Eu sinto sintomas de infarto, eu sinto dores, embrulho no estômago, dor de cabeça. Só que hoje eu... Você sabe que não é seu? Você consegue... Hoje eu consigo, através daquilo que você começou o assunto. Vamos... Educação da mediunidade. O médium ele tem que buscar se educar. Através do quê? Dos estudos que a casa proporciona, que o Espiritismo proporciona. Eu não venho fazer propaganda de livro, mas esse livro aqui... Mostra aí para quem está nos assistindo e quiser comprar. Martins Peralta. Martins Peralta. Eu sempre falo errado, Peralta, mas é Peralva. Eu falo isso para os alunos. Estudando a mediunidade. Ele tem toda uma coleção, fora toda a coleção espírita. André Luiz e suas obras. Sim. Porque são casos reais. Domínios da mediunidade. Domínios da mediunidade. Nosso Lar, missionários, mensageiros. Aí, uma pergunta, já que você se reconhece nessas histórias? Muito. Que eles contam, não é isso? Muito. Nos domínios da mediunidade, o capítulo 8, eu me reconheci totalmente. Que é o espírito Celina falando, tá conversando lá, falando sobre mediunidade, sonambulismo, inconsciente. Aí ele descreve, o autor descreve e você, puxa, eu vi. Caramba, eu não sou louco. Tem tudo a ver. Eu não sou louco, Isso é a primeira palavra que você usa, né? Não sou louco. Não sou louco. Quando eu li a primeira vez, eu falei assim, caramba, como é que pode?
Aí você vai no livro dos médios. Aí tem lá todo que Allan Kardec fez com o maior carinho, com o maior amor. O que ele fez? Ele codificou certinho como um cientista, como um cara organizado. 3 anos, primeiro eu tenho que levar aqui o livro dos Espíritos, que é as mensagens que eles nos trazem. Depois, quem é que traz a mensagem do livro dos Espíritos? São os médios. Eu tenho que dar uma cartilha para ele, uma codificação que ele fala, né? Um código de conduta. Porque o médio ele tem que ter um código de conduta. Inclusive, Wagner, o médio psicofônico, não, o médio ostensivo, que tem todos esses problemas, e que geralmente você tem a mediunidade desde criança, ele é um caminho solitário. Porque muitas vezes você passa por situações, contextos, desde criança. É você e você. E você é você, né? Com certeza, a espiritualidade, os mentores estão te ajudando. Mas você sente uma solidão porque você não consegue colocar isso para as pessoas. Sim. Você não consegue. E às vezes quando coloca, não compreende, não acolhe. Aí chega numa casa espírita e encontra pessoas que têm a mesma... Que te acolhem. Que te acolhem porque entendem o que está Entendem. acontecendo. Você tá, me desculpa, afinidade entre os seus. Aí eu cheguei aqui na comunhão. Eu sei que as pessoas daqui, dentro da simplicidade, que me ajudaram na construção, o Tomás, a Germana, o Gustavo, o Marcos Vinícius, o presidente da casa que abriu, o Adilson abriu a casa para o Proamo. Vamos dizer o que é Proamo. Programa de médio ostensivo. Sim, para médio programa ostensivo. de atendimento ao médio ostensivo. Programa de atendimento para o médio ostensivo. Nem toda casa espírita tem, mas a comunhão tem isso e foi criado, nós já fizemos programas Sobre com o Gustavo sobre o Proamo, tá lá na nossa playlist, mas ele explicou que os médios ostensivos, como vocês, chegavam aqui e eles precisavam já de um atendimento especializado, não dava para colocar eles para estudarem o ESD, estudo sistematizado na doutrina espírita. Então, criaram um programa especialmente para quem hoje é uma divisão da casa, está no estatuto da casa. Então, o que acontece? Né? E qual é o objetivo, né? Rapidinho desse programa. Não? Pode falar? Claro, o objetivo? É. Porque o que acontece? Eu cheguei na casa e qual é a determinação? Que está lá na cartilha da FEB, né? Você entra na casa, você estuda, faz o ESD, faz o ESME, e quando está hoje, que é o ESME 3, é que você vai para os grupos de educação da mediunidade. ESME 3 é estudo sistematizado da mediunidade. Então, você vai para o caminho, vai trabalhar numa mesa, uma reunião mediúnica. O que é uma reunião. Até lá você já teve todas as noções no ESD, no ESME. Só que eu passava mal nas salas de aula, eu e um monte. Eu uso uma palavra, desculpa que é meio forte, mas eu me sentia um zumbi, porque eu estava ali, daqui a pouco eu mediunizava, eu não tinha controle, porque eu não tinha como tratar aquilo, eu não sabia como tratava, eu acordava sentado aqui no auditório vendo palestra, e o auxiliar me levava para tomar passe. E estava se construindo, a Germana já estava começando a construir o Proamo na casa. Ela não gosta que eu fale isso, mas eu devo muito a ela, sabe? Porque eu sofria muito, eu já estava querendo desistir de vir mais. Entendeu? Então, quando eu entrava aquela porta ali, se conectava mais a minha mediunidade. Porque eu estou numa casa espírita. E como diz o Luciano Máximo, que esteve aqui, tá tudo acontecendo no lugar certo, ainda bem. Exatamente. Entendeu? Então, aí eu tive essas pessoas que me acolheram e entenderam a mediunidade como eclosão e mediunidade ostensiva. Agora, ou seja, não foi direto para a educação, como também não ficou exclusivamente somente no estudo, né? E a gente tem que deixar uma coisa bem clara aqui do Proamo, tá? A importância dele, que eles não tiram a pessoa da sala de aula. Sim. O Proamo, uma das coisas que é vinculada, e você está no Proamo e está estudando. Estudo e educação da mediunidade. Prática e educação. Prática e educação. Por que a gente precisa estudar? Porque também, eu quero trazer um outro ponto aqui, que muita gente chega na casa espírita dizendo, eu não quero,
trabalhar na mediunidade, Me limita. porque me limita. Vocês dizem que a gente não pode ir para o bar, beber, comer uma coisa muito pesada, eu não posso ficar em ambientes de muita fofoca. Mas não é porque é uma obrigação, é como se fosse uma coisa da igreja que você tem que seguir. É porque, dogma, né? Um dogma. É porque você sintoniza mais facilmente. O médium ostensivo, ele está sintonizado o tempo inteiro, praticamente. E esses espíritos que estão nesses ambientes vão sintonizar mais facilmente com você. Por isso que você Além tem de que afinidade. ter você tem que fugir de alguns ambientes conscientemente para que você utilize a sua mediunidade da forma mais benéfica possível, né? Desde Limita jovem, mesmo? Limita. Então, conta a sua expência, mas eu acho que a Desde- sua vida desde- é melhor. Peraí, junto com isso, você vai falar sobre educação, né, Wagner? O finalzinho da pergunta é: depois que se educa a mediunidade, para de sentir tudo isso? Não. Você Não. O que é a acontece de educação? diferente? Joana de Ângeles sempre alertava muito a Divaldo Franco. Eu sou muito visual, igual eu te falei. Se você vê no filme, nos livros ela já alerta. Eu gosto muito de Joana de Ângeles, porque eu falo que eu, dentro da minha mediunidade, eu preciso de espíritos como Joana de Ângeles, como Emmanuel, que sejam ali rígidos. Eu leio muito Hermance Dufour, eu leio toda a literatura, só que eu preciso desses espíritos que cobrem disciplina. E Joana de Ângeles sempre falava, Divaldo Franco, estudar. O estudo. O médio que ele não estuda, eu vou pro meu lado catolicista, e quando eu era coroinha, eu tinha um amigo padre, que hoje ele é bispo, ele falava, padre preguiçoso vai morrer dentro de uma igreja. O que ele está dizendo? Vai morrer padre. Eles não vão desenvolver ali, espiritualmente. Não que ele esteja errado, é a missão dele, mas o médium ele tem que estudar. Porque o estudo vai trazer aquilo que você falou. Ele vai me trazer ferramentas para hoje eu frequentar esses lugares. E eu saber onde eu posso ir e onde eu não posso ir. E vai por livre, espontânea E vontade. vai por livre, espontânea vontade. Eu Porque me lembro que entendeu, quando eu era jovem, eu não conseguia entrar numa boate. O barulho parecia que estava 3 vezes mais do que aquilo que estava. E eu ficava ali atordoado e saía. Os colegas falavam, você não gosta de boate, né? Não É gostava. porque não consegue. Eu me lembro que a minha lua de mel foi na Itália. Eu tenho uma história aqui, se vocês deixarem, eu conto. Quando eu entrei no Coliseu, eu passei mal. Minha esposa foi lá, comprou os ingressos, bonitinho. Falou, nós não vamos com guia, que era mais caro. Vou mentir pra você. Pegamos um fone que colocava na época, que você ia ali, e você chegava no local e conectava aquele fone, e o fone dizia o que acontecia no local. Eu me lembro que eu cheguei no local, que era onde ficavam os leões ali eram soltos para atacar os... E até eu falar me dá sudorese. Então, quando eu comecei a ouvir aquilo, eu comecei assim, desmaiei. Eu ouvia o barulho daquelas, que eu não sei falar o nome, daquelas... Umas As rodadas. bigas. Das bigas. Eu ouvia o barulho das bigas lá, eu ouvia o barulho dos leões, Que aquilo tá povo plasmado gritando. ali, Tá né? lá, a Plasmado, energia você tá ali. capta. É um lugar que tá a energia. Eu já fui várias vezes lá e nunca Pois senti é. nada. E eu passei mal, a gente pagou por um passeio que eu não fiz. Olha Aproveitou. só. Era um passeio de 2 horas, 3 horas, que é grande lá, você já foi lá, você sabe Já, como é que é, sim. hoje já é diferente. Agora, a última Isso vez era eu tenho Vai agora pra um baixo. passeio novo por baixo. Olha, ó, tava em reforma isso por baixo, ainda bem que eu não fui, que eu acho que eu tinha morrido Aí ali, pronto. porque eu fui só ali em cima, em volta, onde você vai começando, e você sabe qual é o lugar, é um lugar onde ficavam os leões, e o cara começa a falar que os leões, por quê? Porque o guia chegou bem na hora e tava me mostrando ali, ela falou, tira o fone e vamos ouvir ele, que eu vou traduzindo para você. E ele falou que colocava os leões ali, tinha uns túneis assim, de pedra, e é bem estreito, e ele começou a falar que os leões ficavam ali 30, 40 dias só muitas vezes com água, sem comer, para ficar com bastante fome, e sair dali irritado. E eles saíam machucando ali, se ralando, então eles já chegavam do outro lado ferozes, cheio de feridas e atacando quem ele via na frente. Quando ele falou isso, eu comecei a ouvir o barulho do leão, comecei a ouvir barulho de crianças, de pessoas gritando, e eu falei, me tira daqui que eu tô passando mal. E aí,
A gente achou que naquela época, como católico, era 2009, estava começando a conhecer, já só frequentava aqui para Passo, tinha casado na igreja, estava em lua de mel. Falei assim, eu comi alguma coisa que me fez mal. Uhum. E hoje não. Quando eu lembro da cena, lembro de tudo, como diz o Luciano Máximo, fique tranquilo, é mediunidade. Mas eu não tinha o controle. Hoje, se eu for na Itália, que nós vamos lá o ano que vem, se Deus quiser, vou visitar, mas só que hoje o que eu faço? Eu faço um preparo antes. Isso. Eu faço, nós às vezes vamos em lugares, eu faço um preparo antes, eu entro em prece, entro em conexão. Eu falo que ali eu não estou me doando como médium, ali eu estou encarnado, ali eu sou uma pessoa normal. Então, isso é muito importante. Isso te ajuda. E muito. Certo. E o que eu consegui com isso? Com o estudo, com a prática do trabalho mediúnico nos grupos mediúnicos que eu trabalho, com as pessoas que me ajudam até hoje. Ou seja, você, mesmo tendo nascido com essa mediunidade ostensiva, hoje a tua vida está bem mais tranquila do que era, né? Eu queria que você falasse sobre a importância, porque a gente vem com a mediunidade, quem vem com essa mediunidade ostensiva é porque tem que trabalhar com ela, né? E isso tem que ter um benefício para o espírito. É uma etapa evolutiva, né? O que você acha que você pessoalmente ganhou com a sua mediunidade? E eu até queria te colocar também a questão do autoconhecimento para o médium, como é importante, É educação, né? É Manso do For fala isso, do autoconhecimento, do autocuidado. Então, quando a gente se dedica a nós, que é a mediunidade, ela pede isso de você. Uma das limitações é essa. Às vezes as pessoas brincam, você está aqui direto. Eu falo, eu necessito. E nesse estar aqui direto é isso. E quando você fala, hoje minha vida é outra. Eu tenho ainda irritação, eu sou um cara normal como qualquer outro. Minha filha às vezes fala assim, você tá precisando ir pra comunhão, papai. Porque a gente é muito rígido com os filhos, mas hoje eu tenho controle totalmente. Aquilo que você falou, eu sei o que é meu e o que não é meu. Hoje eu converso. Eu tava um dia desse na estrutural a 140. Eu sou tiozão, só anda a 80. Diminuí, encostei o carro e falei, meu irmão, você não vai conseguir o que você tá querendo comigo. Você vai arrumar um problema comigo do outro lado aí. Você não vai arrumar uma solução. Vamos para a comunhão espírita? Que lá eles me acolheram, me trataram. Então, eu sei que todo mundo aqui fala, não, pai, é mérito seu, é mérito seu. Mas o que essa casa faz, eu falo aqui, ó, na música da Flavinha, quando está aí conhecendo. Senhor, mesmo tão longe de atingir a perfeição, aqui eu entendi qual o valor dessa missão. Ela diz isso. Foi nessa casa que aprendi toda a beleza de viver. Doando amor, vibrando luz, buscando a ti. Obrigado, comunhão espírita. Ai, que lindo. Obrigado à doutrina espírita que nos esclarece. Nós todos A Divaldo Franco, aqui. a Chico Xavier, a todos vocês que estão aqui mais antigos, que acolhem, nós temos que acolher esses médios, ensiná-los. Eu sempre digo para o médico, você vai aprender aqui a trabalhar, a desenvolver, mas se você não estudar o autoconhecimento, como disse a nossa irmã, você não vai chegar aonde você precisa chegar. A mediunidade, ela não é sofrimento, Cris. Ela sabe. A gente tem concepção, eu vim para... Não. A mediunidade é um trabalho em que eu falo que o maior beneficiado sou eu mesmo. Eu atendo os irmãos, eles se manifestam ali. Hoje eles chegam próximos de mim, eu falo, meu irmão, tá vendo essa pessoa que tá aqui do lado? Ela vai conversar com você. Ela é seu amigo. Fique à vontade e cuide do meu corpo. Agora eu quero tratar duas coisinhas importantes. Uma, a gente tem muita gente que pensa que o médium é um ser especial, é alguém que vai te revelar o futuro. Para essas pessoas, como é que a gente trabalha a vaidade do médium, né? Porque existem pessoas com mediunidade
que estão atendendo como uma cartomante, que estão falando o futuro de alguém. Não quer dizer que ela não seja. Você mesmo citou na nossa conversa anterior sobre o filme Ghost. Ghost. Né? Aquela Aquela personagem, ela era uma médium. Só que ela queria tirar vantagem com a mediunidade até que ele, que desencarnou, acho que todo mundo virou obsessor dela, né? Ela teve que se modificar e ajudá-lo. Sim. Inclusive, quando ela vai buscar um dinheiro, ela quer pegar naquele dinheiro, mas ela tem que entregar o dinheiro que foi roubado, né? Mas ela era uma pessoa com mediunidade. Então, como funciona isso para vocês dois que lidaram com a mediunidade, para que isso não se tornasse uma vaidade? Olha, eu sou diferente, eu tenho um dom, alguma coisa assim. Porque muita gente pode se utilizar do médium para isso também, né? Ana Cristina, não só para ver o futuro, mas às vezes, olha, eu estou vendo uma pessoa assim do seu lado, eu estou descrevendo o que realmente vê, mas sem a compaixão de saber se o outro está pronto para ouvir. Exato. E de passar por um filtro se o que está vendo, né, é exatamente útil para o outro, não? E as pessoas... Tem essas duas coisas também. Exato, Miriam. E as pessoas tendem a achar que porque você é médium, você só está conectado com pessoas do bem. Sim. E não é bem assim. Tudo Não. que está do Sim. outro lado é em nosso benefício, é real, é verdadeiro, é positivo. E não é. Eu Sim. passo a palavra, minha irmã quiser falar primeiro. Eu só estou lembrando. A mulher sempre tem que falar primeiro. Pois é, né? Vamos Eu estou ser- lembrando um caso aqui na casa, quando eu até estava no atendimento fraterno, chegou uma senhora e falou assim, você é médium? Eu falei, sou. Mas você é médium de verdade? Eu falei, sou. Você é médium de Mas é verdade. médium mesmo? Eu falei, sou. Aí ela pegou, tirou umas fotos, mostrou para mim assim, falou assim, então, por favor, me fala se essa venda dessa casa vai dar certo. Nossa, é um perigo, né? Aí mostrou a casa, não sei o que. Eu falei assim, olha, eu sinto muito, mas a minha mediunidade não é para isso. Não serve para isso, a minha mediunidade. Então, aí ela se levantou com raiva. Você não era médium de verdade. Aí Para ela. foi embora, ficou, né, me É xingando, porque tudo bem. é muito comum as pessoas acharem que o médium é um ser especial que está em contato com a espiritualidade para benefício seu, né, do outro. Do outro, né? E ele também se beneficia, porque muitos cobram também. Respondendo a Exato. sua pergunta, eu acho que o mecanismo que eu vou dizer o que eu uso. Gosto muito de falar o que acontece comigo. Quando eu tenho que a mediunidade é para mim, para o meu desenvolvimento, para o meu autocuidado, para minha, foi uma missão que eu tive no planejamento reencarnatório, pelo meu progresso espiritual. Joana de Anges, ela fala uma vez para Edivaldo Franco, as pessoas, o mundo e os problemas nunca foram como tu os via. Foram colocados diante de ti para que tu evolua como espírito. E ele fez um trabalho fantástico de médium. Mas, quando eu olho que aquela mediunidade igual ela, para mim, e eu busco sempre, dai de graça o que de graça recebe. E muitas vezes o que chega para nós é para nós. Muitas vezes você pode prejudicar uma pessoa. Eu tinha uma médium aqui que eu não gostava de passar perto dela. Que ela falava e falava, cuida disso daí seu. Eu falava assim, faz o seguinte, guarda para você. Uma vez eu fui até grosso com ela. Porque quando você chega a fazer isso, nós temos uma coisa que é o subconsciente, que eu posso provocar numa pessoa, muitas vezes ela provocar um suicídio. Ó, eu vi você morrendo ali. Quem sou eu para dizer isso? Eu não estou aqui para isso. Daí o nosso Esse estudo, cuidado, né? Eu estou Esse aqui, por cuidado isso que é é importante importante. o estudo por médium. Isso. O que eu vejo, se lembra que você falou que a gente estava na nossa conversa? Hoje você, quando escuta isso, aquela historinha que eu contei, hoje você vê diferente. Então, a gente tem que evitar cair nessas ciladas. Porque Jesus sempre nos alertou para isso. O mundo ele tem aflições, igual Jesus disse, porém tenha bom ânimo.
Entendeu? E Jesus mesmo nunca chegava para você e falava, isso vai acontecer com você. Não, ele podia ver, mas ele não fazia. Então o maior médium de todos que esteve aqui, se ele se manteve em silêncio em muitas coisas, e você pode alertar muitas vezes a pessoa de outra coisa. Olha, Cristina, deixa eu te falar aqui uma coisa. Vamos fazer uma prece aqui? O que é, Wagner? Aconteceu alguma coisa? Não, me deu vontade de fazer uma prece com você. Isso é caridade. Agora, se eu falar, Cristina, você gosta de pedalar? Não vai pedalar lá naquele morro, não, porque eu vi você cair. Você, de repente, não ia cair, mas você vai estar tão preocupada que você vai cair. Eu nem vou. Entendeu? Então, ou nem então vai. você tá Pede com um alguém. grande passeio. Ou então você tá com uma pessoa aqui atrás de você que não é boa, não sei o que. Então essas Entendeu? coisas. Minha esposa às vezes fala assim, você Sério. tá vendo alguém aqui dentro de casa? Eu falo, não, tô vendo, mas eu fico na minha. Com a minha esposa, com a minha filha. O que eu faço? Pego o evangelho, faço uma prece, falo, meu irmão, eu tenho uma vacina. O Marcos Vinícius, que foi um dos dirigentes do PROAM, e ele me ensinou. Vacina o nome, acho muito engraçado. Eu sempre me imagino sentado no grupo mediúnico que eu trabalho em alguns, né, em 4, mas eu me imagino sentado ali, o que eu digo? Meu irmão, a Comunhão Espírita de Brasília, você quer conhecer? E mentalizo. O Espírito, a gente sabe como é que ele vai estar ligado a mim. Então ele vai ver aquela imagem que eu estou projetando para ele. Tá ligado pelo pensamento. Pelo Senão as pensamento. pessoas pensam que Isso. encosta, né? E fica- Não é encosto, tá ligado ao pensamento. Aí ele fala, bem colocado, gostei. Não é assim, não. Então eu vou falar para ele, olha os espíritos que tem lá, que podem te receber. Te convido a ir lá. Eu já vejo eles caminhando, entrando na comunhão, sendo atendidos pelos espíritos amigos. Né? E um dia um espírito veio e me agradeceu. Então, eu acho que o trabalho do médium é esse. Porque quando eu estou fazendo isso, eu estou fazendo o quê? Praticando o bem. E o bem, ele me deixa feliz, ele me faz bem. O bem me faz bem. Eu sei que é meio pleonasmo, mas é isso. Não, é isso mesmo. Né? Então, quando eu pratico o bem, e eu tenho que ter, Cristina, desculpa finalizando, a mediunidade, ela é para o meu desenvolvimento. Exato. Entendeu? Quando E a o gente meu pensa assim, desenvolvimento. acaba a vaidade. Acaba a vaidade. E eu procuro estudar mais Arnaldo Rocha, que foi trabalhou nessa casa, um estudioso da mediunidade. Ele disse que quando chegou do outro lado, o espírito bateu nele e falou, vamos aprender sobre a mediunidade? E ele dizia encarnado, eu sei tudo da mediunidade. Entendeu? Eu vi uma vez aqui Dona Irene falando que nós somos crianças engateanos como médium. Uma pessoa igual ela, que via coisas, sabia coisas, ela nesse contato que ela teve comigo, ela não chegou e falou, eu sei que você vai trabalhar na comunhão, que você é daqui. Não, ela falou, seja bem-vindo, meu filho. Você poderia nem ter entendido isso, né? Né, mas É que às seja vezes lá, bem-vindo. dali 10 anos, você vai, puxa, ela já estava vendo que a minha trajetória seria aqui. A gente está com o Posso tempo colocar- esgotado. Tá esgotado, Vai, mas vai. eu acho muito bonito a gente pensar assim na mediunidade como uma oportunidade da gente ajudar, né? Então, aquele que tem a mediunidade ostensiva é aquele que tem uma percepção mais aguçada daqueles que não têm corpo físico, que precisam de ajuda, porque assim como nós estamos encarnados, não chega aquele desesperado, aquele com raiva. O que a gente faz quando é um amigo? A gente vai e ajuda. Eu acho que a mediunidade é esse instrumento, só que ajuda aquele que já não tem também o corpo físico. Eu acho tão bonito esse trabalho, que é um trabalho de aprendizado, de servir ao bem, né? E que no final quem sente o bem é quem faz, né? Como você disse. A gente aqui colhe, eu falo que o maior beneficiado numa mesa mediúnica sou eu. Uma vez eu falei isso pra uma menina, eu falei, sou eu. Sim. Ela, você está colocando mais do que o espírito? Eu falei, não. Pelo contrário, estou me colocando igual a ele. Porque a gente tem que olhar para o irmão. Eu vejo, às vezes, a pessoa fala, irmãozinho. Irmãozinho. Eu já estou diminuindo ele. Minha avó falava, bonitinho, limpinho não dá certo. Né? Bonitinho e limpinho é um feio arrumado. Então, quando minha avó falava assim, tô bonita, Chico, para minha avó falava, tá bonitinha, então eu tô uma feinha arrumada, né, Chico? Aí, então, eu sempre lembrei, então, irmãozinho, já vi espírito falando, irmãozinho, né? Você não quer me chamar de obsessor, me chama de irmãozinho.
É irmão, ou é amigo, ou é camarada, como é que você tá? E ter aquela conversa fraterna, de igual. Ainda bem que tiraram a palavra doutrinador Isso. e virou dialogador, né? Facilitador. Eu digo isso direto, nós estamos ali, uma médium hiperinteligente que trabalhou mais de 70 anos, Isabel Salomão, de Juiz de Fora, que montou a Casa do Caminho. Ela falava, eu assisto direto as palestras dela, nós vivemos no mundo dos encarnados, com o convívio dos encarnados. E temos que, nesse intercâmbio, aproveitar as oportunidades que eles nos oferecem de crescimento, porque ambos estamos nos ajudando, caminhando junto, trocando entendimentos, aprendizado e tudo. E isso é muito bonito. É como a gente, infelizmente, nossa, aqui é conversa para a gente queria ficar nesse tema, mas como a gente precisa encerrar, eu vou fazer 2 perguntas em uma. Quem está nos escutando e, digamos que sente essa mediunidade ou está pensando na mediunidade, ela não necessariamente precisa trabalhar numa casa espírita. A gente quer que você explique de que formas mais a gente pode trabalhar, mesmo sendo médiuns ostensivos, e não necessariamente, eu não quero ir para uma casa espírita, eu não quero participar de uma reunião mediúnica, mas mesmo assim, se eu nasci com essa mediunidade ostensiva, algo eu tenho que fazer com ela, além de educá-la. E, aproveitando, junto as 2 perguntas numa só e uma resposta. Como que a pessoa que descobre essa mediunidade pode, tanto fora da casa espírita como aqui dentro, se transformar numa pessoa melhor, viver mais feliz, em paz com essa sua capacidade? O que você pode falar para essas pessoas para a gente encerrar o nosso programa? Conhecendo Jesus, o seu evangelho. Tem uma passagem de João, se eu não me engano, é 15:24, é 15:25, em que ele diz: as obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam em mim. Quer dizer, como ele veio para trazer a mensagem de Deus, do amor. Vamos resumir tudo. Já que a gente não acreditava no que ele falava, vejam o seu testemunho, a sua conduta, as suas 2 asas, intelectual e moral, que é a do amor e a intelectual. Por isso que ele diz lá na frente para nós: amai-vos e vos instruí-vos. Por que primeiro amai-vos? Sempre Jesus busca o amor. Porque quando eu amo, eu não torno o meu conhecimento em destruição, em destruir o outro. Eu uso em distribuir o conhecimento. Isso que nós estamos fazendo e estamos levando para as pessoas, através desse canal da comunhão. Então, o médium, ele está em qualquer lugar. Mediunidade não tem religião. Nós, espíritas, sabemos tratar e estudar e conhecê-la e desenvolvê-la. Se a pessoa está ali, eu acho que o caminho dele é praticar o bem, é se conhecer, buscar a meditação através da sua oração, da sua crença, e conhecer Jesus, que é o médico de todos, que é o maior médium. Tem aquele livro que fala Jesus, o médium, né? Uma coisa assim, do Carlos de Luca, que é muito bom. Médico das almas. Médico das almas. Então, Jesus, ele não proclamou religião. Ele proclamou o seu evangelho. E ele diz: a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Quando ele fala isso, o meu evangelho eu vos deixo, o meu evangelho eu vos dou. A minha conduta está aí. Vocês já sabem como viver. Aniceto fala no Nosso Lar 2. Essa encarnação é a mais importante de vossas vidas. Porque aqueles espíritos vão nascer no meio espírita. Não que o espiritismo seja a salvação. Allan Kardec não falou isso. A salvação está na transformação moral. Em eu buscar cada dia ser um ser humano melhor, a caridade. Então eu acho que essas pessoas, elas têm que buscar
aonde estiver na religiosidade dela, se não forem espírita. Se forem espírita, é buscar o estudo, é buscar a casa espírita, o tratamento. Você procura o psicólogo, o psiquiatra para tratar a patologia. Para tratar o seu espírito é numa casa espírita, se você for espírita. Foi o que eu busquei. E é onde eu sou tratado até hoje. Né? Então eu digo que se eu chegar do outro lado, voltar para trabalhar na comunhão, eu vou estar muito feliz. Porque eu amo essa casa. Essa casa me acolheu. E o que está escrito aqui eu aprendi. Quando eu me vi na reunião mediúnica do dia 31 de dezembro, que tem aqui na comunhão, que tem uma na reunião comunhão mediúnica pública. Não é transmitida, quem quiser vir tem que vir participar aqui. pessoalmente. Eu chorava, porque eu assistia várias vezes. E eu vi uma vez seu Mário Barata dar uma mensagem. Nunca esqueci disso. Me ajudou muito. Ele falou, a casa está aí. Os estudos, a literatura, toda a estrutura. Ele falou da estrutura física. O que vocês estão esperando? Uhum. E eu falei, realmente, o que eu estou esperando? E a partir daquele momento eu caí no estudo. E leio, busco, como Allan Kardec nos convidou. Estudem, busquem, duvidem do que foi dito. Vá lá, leiam. É correr atrás, é conhecer a ti mesmo. Essa frase é a mais fascinante que eu já ouvi. Conhecer a ti mesmo. Porque eu vim para a minha evolução, eu vim para o meu progresso. E nós temos que viver em sociedade, vivemos em sociedade pela lei de sociedade, e o que nos pune é a consciência. Então eu acho que a mensagem que eu dou é conhecer a ti mesmo. E praticar o bem, né? E praticar o bem. Porque quando você conhece a ti mesmo e pratica o bem, você não fica, ó Deus, ó céus, não vai dar certo. E a mediunidade é um caminho para tudo isso, para essas pessoas, Thelma e Wagner, que trazem aqui os seus depoimentos de vida, né? É o caminho, e te deixa num caminho muito reto, né? Porque se você sai dele, você não vive muito bem. Vocês entrevistaram uma médium aqui que tem uma missão imensa, a Maíra. Ela faz um trabalho muito lindo, eu já fui assistir palestra dela. A energia daquela mulher. São os médiuns de missão. Divaldo Franco, Chico Xavier, e é uma vida Maíra. muito difícil. E essa sim tem uma vida mais limitada. Compromisso, Porque ela é um sacerdócio, vamos dizer assim. E ela, e você pode ver aquele mosquitinho da luz, ele não ataca a luz apagada. Ele só ataca a luz acesa. Para a gente finalizar, Divaldo Franco e Chico Xavier, quando se encontraram uma das vezes, na primeira vez, tá lá no filme. É muito engraçado que o ator, ele mostra Chico como Chico era. E ele dá a entender que eles estavam ali num trabalho, tinham saído de um trabalho, que Divaldo tinha recebido a carta para conhecer a cidade de Chico e conhecer Chico. E Divaldo estava cheio de questionamentos, e ele muito jovem, e Chico colocando o café para ele, e ele sentado ali na simplicidade da casa de Chico, e ele fala assim, Divaldo, meu filho, você gostou da reunião? Aí Divaldo fala assim, sim, sim. E Divaldo era muito alegre, né? Ele falou assim, Chico, eu queria te pedir um negócio. Todo ansioso, deixa eu ficar aqui com você um bom tempo. E ele olha assim para Divaldo, eu acho tão engraçado que ele fala, Divaldo, meu filho, ficar você poderia até ficar, mas deixa eu te explicar. E senta e põe a mão no braço dele e fala, nós somos como os dois postes de luzes, que temos que estar iluminando aonde nascemos. Aí ele vem naquela frase, floresça no jardim em que você nasceu. Né? Ele não fala isso, mas me vem essa frase. Ele fala, nós somos dois postes de luzes que temos que iluminar aonde estivermos. Nós vamos estar trabalhando pelo bem, vamos nos falar muito ainda. Mas naquele momento não dava para eles ficarem juntos. E Chico tinha isso, né? Chico sabia. A gente só, finalizando, escuta a história de chegava caravanas de gente lá em Chico e falava, eu sou da comunhão espírita. O que vocês estão fazendo aqui, meu filho? Vocês têm que trabalhar lá. Eu já vi palestrante quando... Vocês têm que trabalhar lá. Lá vocês já têm a comunhão espírita. O que vieram me ver?
A comunhão já faz um trabalho lindo. Dona Irene, seu Mário, volte, vá trabalhar, meu filho. Exato. Então, olha a simplicidade desse homem, em que não queria aplauso. Um médium que tinha todas as mediunidades, todo mundo diz. E ele usava a mediunidade para desenvolvimento dele e para ajudar o próximo, que é isso que a gente... E você vai ajudar o próximo o quê? Fazendo bem e doando amor. Isso né? mesmo. Doando luz, como Ai, diz meu aqui, ó, Deus. vibrando luz. A gente tem que encerrar, infelizmente. Quero Wagner, agradecer. Nós que agradecemos a sua Isso, presença, essa oportunidade. essa oportunidade. Sempre precisar. Eu só quero fazer propaganda do Episódios Diários que você apresenta todos os dias no canal TV Comunhão Espírita de Brasília. Às 8h45 da manhã. Às 8h45 da manhã. Gente, assistam Wagner Alberto. Olha só que coisa linda. Papo Espírita também. A gente vai ao ar às quintas, 18h45. Temos 2 playlists. Uma no canal Comunhão Espírita de Brasília e outra no canal TV Comunhão. 2 canais, 2 playlists. Uns 600 programas. Muitos. Uns 400 e tantos programas. Isso é mediunidade. Em ação. Mediunidade de comunicação. em ação. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Se vocês gostaram desse tema, espalhem, compartilhem. Não esqueçam de dar o like e comentar. Muito importante para o algoritmo do YouTube espalhar esse conteúdo para outros públicos. E caso você tenha sintomas de mediunidade, você vive isso na sua vida, procure a Comunhão Espírita ou uma outra casa espírita, ou vem estudar, né? Siga Jesus. Conhecer essa doutrina. Conheça a doutrina espírita e seja feliz. Muito obrigada e até a próxima.